Olá, turma, tudo bem? Tudo certo com vocês? Nossa aula de hoje é sobre doenças pleurais, então é um assunto bem legal, um assunto que eu gosto de comentar. E são assuntos terapêuticos, ou seja, já começa a discutir assuntos que remetem às aulas passadas. Lembra daqueles 7 primeiros assuntos que nós comentamos? Então, aquelas são as 7 bases que a gente vai ter, os 7 alicerces para discutir essas próximas aulas. Nós já falamos sobre teste de função pulmonar, falamos sobre oxigenoterapia, sobre insuficiência respiratória, estamos falando também sobre gasometria arterial, falamos já sobre gasometria arterial, finalizamos essa aula. Então, sempre buscando aqueles conhecimentos, transporte de gás, mecânica, anatomia, estrutura e função, controle da ventilação. Então, várias aulas importantes que vão ser as bases para as próximas aulas. E essa aula de hoje é sobre doenças pleurais. É uma aula que eu gosto muito de comentar, porque você pode, como você vai, como fisioterapeuta, vai atuar diante dessas patologias pleurais. O que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que realmente tem evidência, o que não tem evidência. Nessas condições, como ajudar no diagnóstico. O diagnóstico ele é médico, né? Principalmente radiológico, mas você já tendo conhecimento, você pode ajudar naquela, né, a suspeitar aquele diagnóstico e até mesmo para você não tomar uma conduta equivocada, uma conduta que possa atrapalhar ali o seu paciente. Beleza, Marla, então quais são as patologias pleurais que você vai falar? Vou falar de duas, tá, gente? Vou falar de derrame pleural e pneumotórax. São as principais, mas com certeza, então, são as principais patologias que você vai encontrar nas unidades de internação, enfermaria, áreas hospitalares em geral e unidade de terapia intensiva. Então, próximo ano, estágio, vai ter derrame pleural demais. Pneumotórax, eu acho que também você vai encontrar um pneumotóraxzinho ali para realmente ajudar, avaliar. Vai lá que se o preceptor fala assim, o que tem no raio-x ali? Aí você fala, opa, já sei que é um pneumo, já sei que é um derrame. Eu sei que ainda não teve aula de radiografia do tórax, tá, gente? Eu não coloquei essa aula em forma online, porque eu estou esperando passar essa pandemia para fazer essa aula de forma presencial. Acho que ela vai ser mais valiosa. É uma aula muito valiosa. E eu sei que existem várias maneiras de fazer a forma online, mas eu quero fazer ela de forma presencial. Eu acho que ela vai ser um marco na vida de vocês, até para tirar basicamente todas as dúvidas. As imagens fica melhor para demonstrar também. Então, essa aula de radiografia vai ser para depois, quando voltar a cessar essa pandemia. Marden, então, mas vai ter relato radiográfico nessa aula de doença pleural? Com certeza, vai sim, mas eu vou dar algumas dicas antes. Quando começar a falar de raio-x, eu falo um pouquinho que você deve saber sobre a radiografia do tórax para ajustar, encontrar ou ajudar no diagnóstico do derrame pleural do pneumotórax. Beleza, então primeiramente eu vou falar sobre derrame pleural. Então, são doenças que envolvem, gente, diretamente ou indiretamente também a pleura e causam acúmulo de líquido na pleura. Mas tem líquido na pleura? Com certeza tem. Gente, não pode esquecer. Lembra que a pleura é um órgão muito importante, ou seja, é dela que depende toda a respiração espontânea. Lembra daquela primeira aula de anatomia sistema respiratório, onde eu finalizo a aula falando que a gente só consegue realizar a respiração espontânea porque a gente consegue fazer uma diferença de pressão entre a atmosfera e os alvéolos. Mas só há uma diferença de pressão entre a atmosfera e alvéolo porque a pressão pleural se torna negativa. Ela joga esse gradiente para dentro do parênquima, para alveolar, e o alvéolo na inspiração, a área alveolar se torna mais negativa, e a atmosfera como neutra consegue ser maior que a parte alveolar e joga o ar para dentro na inspiração. Se não houver pleura, gente, para fazer isso daí, geralmente a pessoa está incondicionada, ou seja, é quase impossível a pessoa sobreviver respirando de forma espontânea, sem pressão positiva, tá? Sem a ajuda do ventilador mecânico. Já contei uma história nessa aula falando muito bem dessa pleura, e vocês vão lembrar muito bem de uma patologia que eu comentei, que teve uma infecção do meio digestivo, contaminou a pleura realmente se deteriorou por um processo infeccioso, a pessoa não conseguiu mais respirar espontaneamente. Vocês vão lembrar muito bem dessa parte da aula. Então, derrame pleural é qualquer afecção, qualquer patologia que diretamente ou indiretamente ataca a pleura, aumentando a quantidade de líquido, tá, gente? Aumentando, porque líquido tem. A pleura é cisária para gerar essa pressão negativa. Então há sim um acúmulo de líquido na pleura que permite esse deslizamento fino. Quando você contrai o diafragma, esse cisalhamento pleural deixa uma pressão mais negativa ali naquela cavidade pleural para jogar essa pressão para dentro do parênquima para haver diferença de pressão com a atmosfera. Então, tem líquido? Tem. O problema é quando acumula esse líquido. Aí pensa comigo, Marden, se aumentar a quantidade de líquido de uma forma exorbitante, de uma forma acentuada ali na pleura, gente, a pressão, em vez de ser negativa, vai se tornar como positiva. Então,
Com uma pressão positiva, a pessoa vai ter que fazer muito esforço. O diafragma vai ter que fazer muito esforço para negativar a pleura, para a pleura negativar a área alveolar para ter essa diferença de pressão com a atmosfera. Então, o acúmulo de líquido altera a mecânica respiratória? Sim, se a quantidade for realmente acentuada, aquela área se torna então positiva em vez de negativa. Para ela se tornar negativa, ela precisa de um esforço diafragmático acentuado para gerar aquela diferença de pressão, para então começar a respiração espontânea. Então, alguém com derrame pleural volumoso vai ter desconforto respiratório? Possivelmente. Com certeza ele pode ter tiragem, pode ter uso de musculatura acessória, acentuação do trabalho diafragmático, com certeza sim. Mardi, quais são os principais mecanismos envolvidos para ter acúmulo acentuado de líquido na pleura? Porque líquido tem. E como é que tem um acúmulo acentuado, um volume maior na pleura? Aqui está no seu primeiro slide aqui os principais mecanismos. Número 1, aumento da pressão hidrostática nos capilares sanguíneos. Gente, você não pode esquecer, eu já falei isso, tá? Na aula de estrutura e função pulmonar, na aula também de perfusão também, em relação à ventilação perfusão, eu falei do controle hídrico do pulmão. E o primeiro critério é esse, gente. Se tem aumento da pressão hidrostática, seja água ou fluido, ali no componente capilar, ou seja, se aumentou a pressão ali do capilar, o capilar não aguenta muita pressão, o que ele faz? Ele extravasa para onde? Para o intestício. Então, o aumento da pressão hidrostática aumenta o extravasamento para o intestício. E o intestino vai acumular onde depois? Se está no parênquima pulmonar, vai acumular na pleura. Olha, gente, que interessante. Então, o acúmulo acentuado por aumento da pressão hidrostática no capilar vai extravasar para o intestino, que também pode inundar os alvéolos, também pode inundar a pleura. Muito comum isso aí aonde, Márcio? Edema agudo hipertensivo, doença cardíaca doença esquerda cardíaca. Então é muito comum aquele paciente ter o aumento da pressão hidrostática na nível capilar. Esse capilar não aguenta toda essa pressão, extravasa para o intestino, inunda o alvéolo, inunda a pleura. Então a pleura pode sim ser inundada. O primeiro mecanismo com o aumento da pressão hidrostática capilar. Então o primeiro mecanismo é esse. O segundo está aqui, ó, diminuição da pressão oncótica das proteínas no plasma. O que é isso, Mário? Lembra que eu falei que tem proteína, tem água. Ou seja, para o líquido, para o fluido, para a água ficar dentro do capilar, tem que ter um bom nível de proteína ali dentro. Se alguma patologia que diminui a quantidade de proteínas dentro do plasma, alguma doença oncológica, alguma doença hepática, alguma doença pancreática que gera também desnutrição severa, hipoalbuminemia, ou seja, o paciente tem uma maior quantidade de proteína no corpo, que é a albumina. Se tem redução da albumina, a gente vai ter menos proteínas no sangue. Automaticamente a água não fica ali no sangue, extravasa para onde? Para o terceiro espaço, para o intestício, acumulando aonde também? Na pleura. Então o paciente com baixa quantidade de proteína dentro do capilar, ele não segura a água vai sempre extravasar para esse terceiro espaço, ou também chamado de intestício, e vai inundar a pleura. O primeiro mecanismo, número 1, pressão hidrostática aumentada, gente, entendeu? Chegou lá no paciente, o paciente está hipertenso, o paciente tem uma doença pulmonar, o paciente tem uma doença cardíaca, já sabe, esse paciente pode sim ter aumento da pressão hidrostática capilar, que ele pode inundar o alvéolo, inundar a pleura. Ou seja, o exame físico, a história, a clínica vai ajudar você. Não é basicamente olhar um raio-x, tá, gente? É conhecer a história daquele paciente. Então, número 1, aumento da pressão hidrostática. Número 2, diminuição da pressão oncótica, dessa pressão dessas proteínas no sangue. Então, menos proteínas, menos água dentro do capilar, então mais água para onde? Para o intestino, para o terceiro espaço, e vai inundar a pleura, sim, é possível. Aumento da permeabilidade capilar. O que é isso, Mário? Ou seja, está mais permeável aquele capilar, ele permite mais a saída, entendeu? Ele permite mais a saída de líquidos para o espaço intersticial, inundando a pleura, ou ele permite também mais a saída de proteínas para o intestício, também puxando esse líquido para o intestício, inundando a pleura. Ou seja, número 1, aumento da pressão hidrostática capilar. Número 2, diminuição da pressão oncótica, dessas pressões, dessas proteínas. E número 3, aumento dessa permeabilidade vascular. E número 4, aumento da pressão negativa no espaço pleural. Gente, isso aqui é novo até, né, para ouvir isso daí, mas quer dizer o quê? Se eu deixar muito negativa a minha pleura, eu posso fazer derrame pleural, eu posso inundar uma pleura. Como é que isso é explicado? Olha que interessante. A gente não pode esquecer, gente, uma coisa chamada PSILI. É uma patologia chamada lesão auto-infligida, ou seja, quando o esforço respiratório do paciente está machucando aquele parênquima. Isso pode acontecer, mas com certeza várias patologias aumentam o drive respiratório, ou seja, na insuficiência respiratória o drive está acentuado. E num drive acentuado, ou melhor, exacerbado,
O que acontece? O paciente vai fazer mais esforço diafragmático, por conta, ele vai fazer o quê? Mais pressão negativa naquela pleura. Aquela pleura com esforço, com a pressão negativa, o que ele faz? A pressão negativa, ela aumenta a pressão transmural capilar ou pressão transvascular, ou seja, dentro do vaso, a pressão aumenta pelo esforço da pleura. Olha que interessante, gente. Com o aumento da pressão negativa pelo esforço, o drive respiratório, a frequência respiratória acentuada, aquela magnitude daquele esforço, daquela pressão ali pleural acentuada muito negativa, ela vai fazer que o capilar, a pressão transvascular do capilar seja aumentada. Então quer dizer para mim, Mari, que está aumentando a pressão hidrostática, que é o componente 1, por conta do aumento do esforço pleural? Sim, é isso mesmo que eu estou falando, tá, gente? A primeira parte fisiológica dessa situação é essa mesmo. Se o paciente tem muito esforço pleural, ou seja, está fazendo muito esforço, ele pode sim estar aumentando a pressão transvascular, a pressão daquele capilar. Esse capilar vai inundar quem? Interstício, alvéolo e também pode inundar a pleura. A outra explicação é o seguinte também, gente, olha, a gente não pode esquecer. Se a pressão positiva, se máscara de Venir, se a pressão positiva pelo ventilador mecânico diminui o débito cardíaco, o oposto também ocorre. Se você tem uma pressão muito negativa, aumenta o débito cardíaco no átrio direito. Ou seja, o paciente fazendo muito esforço, ele fazendo a magnitude do esforço pleural, do esforço diafragmático, que são as duas coisas interligadas, aumenta sim o débito no átrio direito e pode sim inundar parte alveolar e inundar pleura. Então, dois mecanismos que explicam isso. A PECILI, ou seja, aumento da pressão transvascular diretamente no capilar, e aumento da chegada de sangue no átrio direito pelo aumento do esforço pleural. Então, os 4 principais mecanismos. Gente, pensou em derrame, tem aumento de pressão hidrostática capilar, paciente hipertenso, cardiopata, pneumopata, oncológico, ciência hepática, ciência renal, ou seja, aquele paciente tem um capilar toda hora com a pressão alta, ou seja, pode se formar derrame. Aquele paciente emagrecido, já com baixas proteínas também a nível do plasma, paciente desnutrido, alguma doença pancreática, infecciosa, paciente longa data de internação, aquele paciente lá que ficou recebendo alimentação por sonda nasoenteral há muito tempo, aquele paciente pode ter derrame, com certeza a pressão oncótica naquele capilar, naquela área plasmática pode também estar reduzida. Ele não segura água, ele vai dissipar água para o terceiro espaço. Aumento da permeabilidade vascular, muito comum nessas doenças infecciosas e inflamatórias, onde permite a passagem de proteína para fora do vaso, levando a água consigo. E também a água também pode extravasar do capilar para o intestício, também inundando pleura. E o último mecanismo que eu acabei de falar agora é o aumento do esforço pleural. Gente, o paciente não tem nada, absolutamente nada, mas ele pode fazer um derrame, ele pode inundar a pleura só por causa do esforço diafragmático. Vamos dizer que o paciente tem uma acidose metabólica, bicarbonato muito baixo, de 6, normal de 22 a 26, está com 6 de bicarbonato. Automaticamente você já viu a aula de gasometria e você sabe que o paciente, para compensar uma acidose metabólica, ele tem que fazer uma alcalose respiratória. Só que ele faz uma alcalose aumentando o esforço pleural, ele faz uma alcalose hiperventilando. Como ele começa a hiperventilar, ele faz as custas de negativação de pressão pleural, gente. Essa pressão pleural vai aumentar o débito no átrio direito e vai aumentar a pressão transvascular, gerando a PECILI. Com isso, vai inundar o alvéolo e inundar a pleura. Ele pode sim inundar a pleura só pelo esforço, gente. Então, essas são os 4 principais mecanismos de derrame pleural, tá? Então, quando eu chego no leito para avaliar se é derrame ou não, gente, eu venho com isso na minha cabeça direto, porque assim, qual é o principal mecanismo de confusão que eu vou falar depois se é derrame? É a atelectasia, porque no raio-x vai estar branco lá, como a gente fala, ó, tá mais branco aquela área lá tá mais hiperdensa, tá, ou hipotransparente, que eu vou falar isso depois. E você está na dúvida se é derrame ou se é atelectasia. Como é que você sabe? Cara, muito fácil. Basta observar esses 4 itens. O paciente tem uma doença cardíaca, uma doença pulmonar infecciosa, é oncológico, tem ciência hepática, ciência renal, está hipertenso, ou seja, tem uma coisa que aumenta a pressão hidrostática, diminui a pressão oncótica, alguma doença inflamatória que aumenta a permeabilidade vascular, está fazendo esforço, opa. Então agora você já sabe, então, para onde puxar, se é derrame, a atelectasia, depois a radiologia também vai ajudar vocês. Mas isso aqui é clínico, gente. Ou seja, você tem que saber isso daqui, entendeu? Não tem como você justificar um derrame se essas condições não estiver pré-existente naquele paciente, entendeu? Já aconteceu um caso comigo, vou dar um exemplo aqui, de ter um adolescente na minha unidade e estava todo branco o tórax dele, aí todo mundo falou, derrame. Ele falou, olha, o paciente não tem aumento da pressão hidrostática, é um paciente com uma doença hematológica até.
Mas ele não tinha aumento da pressão, ele estava tranquilo, do nada foi bem súbita, aquela imagem apareceu, foi súbita, e ele tinha sangrado alguns dias anteriores com a doença hematológica. E o que aconteceu? Foi muito súbita, a imagem apareceu todo branco no raio-x e começou a ficar desconfortável, tal, e todo mundo disse: é derrame, tá branco. Aí dúvida, claro, derrame, atelectasia, depois eu vou falar a diferença. Mas não tinha aumento da pressão hidrostática, não estava hipertenso, não tinha doença pulmonar anterior nenhuma, não tinha nenhuma doença cardíaca, nada. Não tinha diminuição da pressão alcoólica, ele estava andando, comendo, tranquilo, proteína albumina ok, tudo tranquilo com ele. Aumento da permeabilidade vascular estava mais no começo da doença, mas não estava agora, e o raio-x anterior dele era bom, foi algo súbito, e não tinha fazendo esforço também para aumentar essa pressão negativa. Eu falei: isso não é derrame não, gente, isso é atelectasia. Alguma coisa obstruiu aí o broncofonte, e fez uma atelectasia. Então não ficou, quiseram até drenar ele e pediram uma imagem melhor, uma tomografia, era atelectasia, não era derrame, gente. Não existia essas 4 condições para falar que era sobrecarga de fluido, aumento de líquido na pleura. Observe isso, alguém falou para você, tem os 4 itens, um dos 4 itens, opa, pode ser sim, não tem, desconfia. Pode ser outra coisa, pode ser massa, pode ser outra coisa, pode ser atelectasia. Marde, sinal radiológico. Então vamos lá. Gente, eu não falei radiologia para vocês, da parte da radiologia do tórax, mas vamos dar os sinais, é fácil, entendeu? Sugerir, claro, não dá diagnóstico fechado, a gente não dá diagnóstico, mas sugerir que pode haver derrame pleural. Tem uma das 4 condições pré-existentes? Tem, Mário. Olha, tem sim, então vamos lá, vamos para a radiografia. Na radiografia do tórax, vou falar de 2 termos. Existe, então, a hipotransparência e a hipertransparência. O parênquima pulmonar, gente, ele é hipertransparente, ele permite a passagem do feixe de luz, do feixe radiológico, do raio-x. Então, se ele permite a passagem do raio-x, fica preto, tá, gente? Ou seja, ele passa direto. Então, todo o parênquima pulmonar, basicamente, com exceção dos vasos e de outras estruturas, não deixam branco quando passa o raio-x. Fica totalmente, quê? Basicamente preto. Você vê só a trama, ou seja, o caminho vascular, os vasos. Mas, basicamente, o parênquima ele é preto, ele é hipertransparente. As coisas que não permitem com facilidade a passagem do feixe de luz de um lado para o outro são hipotransparentes. Quem é hipotransparente? Mais do coração, a área mediastinal, os ossos, entendeu? Toda essa área é hipotransparente porque fica branco no raio-x. Ou seja, desenha, delimita, fica branco, fica mais claro. Então, nessa condição, se fica branco, ele é hipotransparente. Ou seja, ele não permite a transparência, a passagem com facilidade daquele raio. Que é os ossos, mediastino, coração, os grandes vasos. Essa área é hipotransparente. Então, o parênquima é o quê? Preto. Então, quando você chega olhando no raio-x, gente, a gente divide em 3 segmentos. Área superior, área média, área inferior. Você olha por faixa o parênquima. Quando você olha por faixa o parênquima, você tem que ver o parênquima totalmente preto. E você tem que observar as hemicúpulas. O que é hemicúpula, Mário? É onde é que ele tem um rebordo diafragmático. Ele está repousando o diafragma, como se fosse uma parábola invertida aí. Então, uma hemicúpula, uma semicocheia, desculpa por termo, mas uma curva, 2 curvas, você tem que observar que está totalmente evidente. Se você chega no seu leito e você não consegue ver essa hipertransparência na parte baixa pulmonar, nas partes inferiores pulmonar, você pode já começar a suspeitar que tem alguma coisa errada naquele parênquima. Mas existe outro termo que eu preciso aprender também? Sim, alguns radiologistas também falam de hipodensidade e hiperdensidade. O parênquima, ele é hipodenso, ou seja, ele não tem densidade, ele não é forte, ou seja, ele permite a passagem do feixe, ele é hipodenso, é o inverso de hipertransparente, ele não tem muita densidade. O que deixa branco o raio-x, ele é hiperdenso, o osso, o coração, as outras estruturas, grandes vasos, ele é o quê? Ele é hiperdenso, ou seja, ele tem muita densidade que o feixe de luz não atravessa com facilidade, deixando branco. Mas como é que acontece o derrame? O derrame é líquido, gente, ou seja, é líquido como na pleura. Então ele é hipotransparente, ele não permite com facilidade a passagem do feixe de luz. Ele é hipodenso ou hiperdenso? Ele é hiperdenso, ou seja, ele não permite, ele é denso, é um líquido, é fluido, ele não permite a passagem com facilidade do feixe de raio-x. Então, Mário, vai estar branco, perfeito, vai estar branco. Ficou na sua cabeça isso, vai estar mais branco aquele raio-x. Só que pode ser várias coisas, pode ser massa, pode ser atelectasia, que também deixa branco, vou falar futuramente, e pode ser derrame. Mário, como é que eu sei? Calma. O raio-x normal, gente, você consegue ver esses 2 rebordos aqui do diafragmático. Então aqui no meio está o coração e tem as 2 hemicúpulas, onde está sentado, repousando o diafragma.
Esses cantos, esses rebordos são chamados de seios. Costofrênico e coston. Esses seios costofrênicos, geralmente, o que acontece? Geralmente eles começam a ficar apagados quando começa a acumular líquido, fluido na pleura. Então, você já não consegue ver mais, você não consegue mais desenhar o rebordo diafragmático. Então, onde deveria estar preto, por conta que é o parênquima, e tem a linha dada, você consegue ver a linha, o rebordo diafragmático, você consegue ver algo branco, apagando, ou obliterando, ou deixando mais branco aquele seio costofrênico, ou seja, aquela área lateral onde está aqui entre a costela e esse rebordo diafragmático, esse canto aqui, ó, da cúpula. Então esse canto está começando a ficar mais branco, você começa a pensar então que pode estar acumulando um derrame pleural. E quando ele começa a se tornar mais volumoso, ele também pode obliterar ou apagar o cardiofrênico. O que acontece? É aquele seio onde está na parte mais interna, entre o coração e esse rebordo aqui, ó. O que acontece? Então a cúpula tem duas entradas, aqui e aqui. Então você pode apagar esse cardiofrênico e costofrênico. Quando começa a ficar branco esse raio-x, então você pode começar a pensar então em derrame pleural, ou seja, pode estar acumulando alguma coisa, mas também pode ser atelectasia. Vamos tentar diferenciar depois. Lembre-se dos 4 sinais da formação do derrame pleural. Então, Marco, cheguei, o parênquima é hipertransparente, ele é hipodenso, ele permite passagem de feixe de luz do raio-x. Cheguei lá, olhei, parte superior ok, parte média ok, inferiores, tá branco. Posso pensar em derrame, tem aumento da pressão hidrostática cardíaca, está hipertenso, está alguns dias internado, posso sim, tem história, e eu posso pensar em derrame sim. Quando eu olhei, eu sei que o costofrênico está apagado, não está bem desenhado não, está meio branco lá, está meio acumulando alguma coisa. Olhei o cardiofrênico também, então sugestivo de derrame pleural. Mari, tem algum sinal maior? Sim. Quando é muito pequeno, gente, basicamente são esses sinais aí que você vai observar, esse apagamento aí desses seios, com os sinais clínicos fisiológicos que eu falei anteriormente, aqueles 4. Quando o derrame começa a se tornar volumoso, gente, ele começa a formar o sinal chamado sinal do Venisco, ou parábola de Mosier. O que é isso? É como se fosse uma semilua. Começa a acumular tanto líquido na parte inferior do paciente que vai subindo, e forma um U ou uma semilua. Esse sinal do menisco é muito característico de derrame pleural. Então, derrame pleural geralmente tem o sinal do menisco, que é o sinal formato de U ou sinal de parábola, formação de líquido, ou seja, o líquido já borrou o cardiofrênico, o costofrênico, o cardiofrênico, borrou toda aquela parte inferior e fez um U no finalzinho, como está aqui na sua imagem. Então, nessa situação, sugestivo de derrame pleural. Mari, diferenciação de atelectasia para derrame. Número 1, gente, tem aquelas 4 condições? Não tem. Opa, então começa a duvidar se não é atelectasia. E, geralmente, quando o derrame é volumoso, tá, gente? O derrame pequeno, ele não faz isso, mas o volumoso, como ele tem líquido na pleura, ele começa a empurrar as estruturas para o outro lado. Então, o derrame volumoso, ele empurra as estruturas mediastinais e os grandes vasos, o parênquima, para o outro lado. E a atelectasia, como é a ausência de ar naquele parênquima, o ar, como é que acontece? Quando tem ar, ele arrasta, ele repuxa. Então, a atelectasia, a diferença é essa. Se tiver uma atelectasia de grande monta, uma atelectasia pegando vários lobos ali naquele parênquima, o que vai acontecer? Que as estruturas vão ser repuxadas para esse mesmo lado. Então, a atelectasia puxa as estruturas mediastinais para o mesmo lado, o coração, os grandes vasos, a traqueia, lembrar disso que a traqueia também é puxada para o mesmo lado. No derrame pleural ou na massa também, tu pode esquecer também que também um componente de massa, um processo oncológico, está ali acumulando, que ele vai empurrar o parênquima e as estruturas mediastinais para o lado oposto. Então, derrame, empurra. Atelectasia, puxa. Beleza, mas ó, começou a anexar conhecimento aqui do derrame pleural. Já comecei a aprender aqui que é o acúmulo acentuado de líquido, porque líquido tem. As 4 condições principais são essa: hidrostática oncótica, permeabilidade vascular e esforço. Beleza, fechei. Os principais sinais são seco meioparênquima. Lembra que seco meioparênquima, a pleura, ela circunda o entorno, é pleura, tem um parênquima e está em torno, circundado pela pleura. Então, se começa a acumular líquido na pleura, começa o quê? Borrar a área onde deveria ter parênquima. E falamos em seio costofrênico e cardiofrênico, começa a apagar, ficar branco, ficar hiperdenso ou hipotransparente, posso começar a pensar em derrame pleural sim. Quando ele começa a se tornar volumoso, começa a formar o sinal do menisco, o sinal da parábola. E quando ele é muito volumoso, toma conta de um emitório, geralmente ele empurra a traqueia, as estruturas do mediastino, o coração para o outro lado.
Beleza, Mário? Tá bem legal aí. Tem como classificar esse derrame? Sim, gente, tem como classificar de duas maneiras, em transsudato e exsudato. A diferença é a carga de proteína. Geralmente o transsudato é mais por aquela pressão hidrostática oncótica e geralmente é um filtrado com pouco teor de proteína, é o transsudato. E o exsudato não, tem um alto teor de proteína que você puxa e joga para analisar ali quimicamente ali. Aquele líquido vai ter muito teor de proteína e vai ter geralmente fragmento de células. Então, olha uma diferença de um para o outro. Ó. Os transsudatos são mais comuns. Ciência cardíaca congestiva, o que é? Aumenta a pressão hidrostática, paciente hipertenso, bomba cardíaca ruim, extravasa, capilar, alvéolo, intestício, pleura. Hipopulmonemia, ou seja, o paciente tem uma doença hepática, uma síndrome renal também, nefrótica. Nesse caso, o que acontece? O paciente tem pouca proteína dentro do capilar e extravasa líquido para fora, então não consegue segurar água. Glomerulonefrite, sedema, embolia pulmonar, embolia também, lembra, né? Vai sobrecarregar a câmara direita, também vai gerar aumento de pressão hidrostática. Diase peritoneal também vai acumular, também essa permeabilidade vascular. Obstrução da veia cava superior também pode acontecer. Então, são as principais condições onde pode ter transsudato. O líquido que você está dentro daquela pleura gera um menor teor de proteína quando a análise bioquímica é realizada naquele líquido. Então, transsudato como é que é? É mais como pressão hidrostática e oncótica, ou permeabilidade vascular, nessas condições geralmente, e tá ligado mais com essas doenças que eu falei, doenças cardíacas, nefrológicas e hepáticas. Mas quando é doença infecciosa, aí você pode chamar, quando tirar aquele líquido, observar, tem pus, tá purulento, é um líquido meio feio, gente. E quando você joga para analisar bioquimicamente que aquele líquido tem muito teor de proteína e tem fragmento de células. É mais comum em doenças infecciosas, pneumonia, algumas doenças oncológicas com infecção também da área pulmonar e pleura, então doenças bacterianas, fungos, tuberculose, vírus, parasitas, sangue ali naquela área, como hemotólise, quilotólise, pus, processo neoplásico, colagenose. Então, todas as patologias, gente, que já de origem infecciosa, geralmente gera mais exsudato, ou seja, quando você é retirado aquele líquido da pleura, feita uma punção, tirado o líquido, tem alto teor de proteína e tem fragmento de células. Então a diferença de um para o outro é isso, o teor de proteínas, basicamente dá para fazer a diferenciação entre transsudato e exsudato, tá bom? E as patologias também podem ajudar vocês na diferenciação daquele derrame pleural, de onde é a origem, se é um transsudato ou um exsudato. Vem no exame, então a gente coleta, manda para análise e o líquido é analisado e vê se tem teor de proteínas ou não. Mas de anatomia, já falamos um pouco da anatomia, já é parte 1 ali, que a pleura é responsável pela respiração espontânea, ela que é negativada quando o diafragma faz o esforço, negativa a pleura que consegue ter essa pressão dentro do alvéolo para ter diferença com a atmosfera. Esse espaço tem líquido sim, 0,01 a 0,02 ml por quilograma de peso, ou seja, a gente tem líquido na pleura assim para ter esse cisalhamento, esse deslizamento. Porém, algumas condições, como eu falei, ele pode se acumular, ciências cardíacas, CIT, doenças hepáticas, doenças infecciosas pulmonares, neoplasia, embolia pulmonar. Ele pode acumular de forma acentuada, formando então o derrame pleural. E o derrame é ruim, Marco? Lembrar que sim, gente. Quanto mais líquido na pleura, menos negativo é a pleura, é mais positivo. Se ela é positiva, o diafragma tem que fazer muito esforço para negativar a pleura, para a pleura negativar o alvéolo, para ter diferença de pressão com a atmosfera. Aula 1, gente, não esquecer, tá bom? Derrame é ruim? Sim, porque altera a mecânica respiratória. Quadro clínico, Mário, o que o meu paciente vai ter, então? Ele pode ter, então, relatar a falta de ar, ter aumento da frequência respiratória, pode ter dor sim também, gente, tá? O paciente pode ter dor. A ausculta pode estar diminuída, a ausculta pode estar com crépitos, então você pode ter, tem aquelas 4 condições iniciais que eu falei, você pode também pensar ali pelo exame físico, o paciente sim pode ter derrame pleural, entendeu? Muito cuidado, quando o líquido é muito pequeno, ele pode ser assintomático, ou seja, se no exame físico lá, o paciente tiver até 300 ml de líquido na pleura, assim, um valor ainda pequeno leve para moderado, o paciente pode ter sinais normais, o paciente pode não ter falta de ar, frequência normal, saturação boa, não tem dor, tá tudo tranquilo, ele passar como um assintomático, tá bom? Então, quando tem quantidade pequena de líquido, mais cuidado aí na hora da avaliação, porque ele pode ser um assintomático, não ter dor, não ter falta de ar, não ter nenhuma queixa. Diagnóstico. Então, diagnóstico
Tem história, tá, gente? Avalia sim o paciente. Não avalia só o paciente pedindo uma radiografia, não, tá? Exame físico, converse com o seu paciente, colete toda a história dele. Aí sim, parta para a radiografia do tórax. Radiografia em PA, de preferência, entendeu? Só o AP é realizado quem o paciente está acamado. E quando o paciente está acamado, quando ele deita, o líquido extravasa ou resvala ou esparrama para todo o parênquima, dando uma sugestão que aquele líquido é maior. Então, se o paciente consegue ficar em pé, a gente é PA, raio de trás para frente, fica em pé. Por quê? Porque se tiver derrame, a gravidade vai empurrar para as áreas inferiores, fica melhor quantificar se aquele líquido é volumoso ou não. Já aconteceu de ser não tão grande a quantidade de líquido, moderado, por exemplo, e quando o dedo ficar tudo branco. É muito, às vezes pode ser muito, ou pode ser porque na posição deitada esparramou o líquido e realmente borrou ali no raio, ficou tudo branco, mas só porque o paciente está deitado. Então, de preferência, faça sentado o paciente, tá bom? PA, de preferência, você faz o PA do paciente, póstero anterior, dá para avaliar melhor se está borrado o seu costofrênico, cardiofrênico, tem sinal do menisco ou não, empurra ou não empurra estrutura. Então, vê tudo isso, tá bom, gente? Então, já sabe o beabá. Mas do que mais? Pede perfil, tá, gente? Paciente com pequena quantidade, não borra, olha que interessante. Esse seu costofrênico que você vê aqui lateral, de perfil PA, você está vendo de frente à radiografia, às vezes você só vai borrar isso daí quando começa a ter mais líquido, 400 ml, 500 ml, começa a ter muito líquido, começa a borrar o costofrênico cardiofrênico. O primeiro que borra é o posterior, ou seja, é o lado de trás. Então, o perfil ajuda a observar esse seu costofrênico aí posterior, porque pode estar começando a acumular lá por trás e você não perceber. Raio-X PA e raio-X perfil, tá, gente? Pedir o perfil ajuda muito nesse diagnóstico de pequeno derrame. Mas tem outra sugestão também. Sim, quando eu falar aula de radiografia, você pode posicionar o paciente de lado também. O que acontece com a gravidade? O derrame vai ceder, vai baixar e você consegue ver derrames pequenos com uma fina linha mais hipotransparente ou hiperdensa, mas aquela linha branca ali, borrando ali aquela parte do parênquima que está preso na pleura, é derrame pleural também. Então pode pedir o PA, perfil. Tá com muita dúvida? Bota ele de lateral, bota o tórax que você acha que tem o derrame para onde? Para baixo, com a gravidade forçar o derrame e faz o raio-x, tá? Falei dos cuidados, tem que ter, né? Porque quantidade muito pequena, o PA pode ser que não consiga ver nada. Aí pede perfil e pede o lateral. Pode ter uma complicação, que eles falam que é o septado também, que acontece. Um pouco da terapêutica já, mas o que a gente faz geralmente tem derrame? Gente, olha, tem derrame pleural, vê a causa do derrame, número 1, tá? E a repercussão clinicamente que ele causa para aquele paciente. O paciente está estável, gente, o paciente tem uma causa, vamos dizer que é uma ciência cardíaca congestiva. O paciente tem uma falência de bomba. Dá para melhorar aquela bomba cardíaca, fazer um balanço mais negativo. O que é isso? Evitar encharcar aquele paciente com muito fluido. A quantidade líquida é pequena, vale impulsionar aquele paciente, mas meter um dreno nele. O que acontece que você faz? Gerador? Não, calma. Faz um balanço mais negativo, melhora a bomba cardíaca dele, tenta melhorar com alguns dias, que aquele líquido vai sendo reabsorvido. Então, mas número 1, balanço hídrico negativo e avaliar a causa que gerou o derrame. Muitas vezes essa é a principal condição que você deve fazer. Número 2, Mário, o paciente tem clínica agora, o paciente é desconfortável, está muito ruim, aumento de frequência, saturação ruim, líquido pleural está acentuado, volumoso, borrando todo o hemitórax. Então, nessa condição, duas opções, entendeu? Você pode fazer uma punção, uma toracocentese, passar ali uma agulha e puncionar aquele líquido, entendeu? Ou número 2, que é o mais comum, se é volumoso, fazer uma drenagem pleural, passar um dreno na cavidade pleural. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse dreno, como é que ele funciona. Então, terapêutica, tá, gente? Número 1, balanço negativo avaliando o cálcio, tentando tratar o órgão-alvo que gerou aquilo ali. Número 2, toracocentese, meter uma agulha e puxando com a agulha aquela situação, aquele líquido ali acumulado. Geralmente, pequenos volumes a gente faz isso. Número 3, a drenagem pleural, já a quantidade acentuada. Realmente tem que deixar um dreno para ficar drenando ali aquele tórax, aquela pleura. E o último, a toracoscopia, quando o líquido está preso ou septado. Pode ter o derrame pleural septado, ele está preso, ele está loculado, ele está ali circundado por alguma coisa. Ele não vai sair na drenagem pleural. Você passa o dreno, não melhora nada, a imagem continua. Então esse paciente tem que ser o quê? Tem que ver ou céu aberto, ou abrir aquele tórax, avaliar, tentar drenar aquela pleura, ou por toracoscopia mesmo, tentar drenar aquela pleura. Ou seja, tem que ser guiado por alguma coisa, não pode ser às cegas como é as outras condutas. Beleza, Marcos? Então dica de raio-x aqui, o próximo slide, já falamos.
opacificação, apagamento, obliteração, mesma coisa, gente, tá branco, seio costofrênico ou cardiofrênico, não visualiza esse entorno, essa cúpula diafragmática, não tá mais com esse formatinho, tá tudo branco, tá meio reto, tem o sinal do menisco, empurra, beleza. No caso, gente, tô com dúvida, pede terceiro de tórax, tá, gente? Então, conversa com o médico, ó, não sei se tem derrame ou não é, então na dúvida se é teratese não é, se é massa não é. Todo mundo tá com dúvida, gente, parte para a tomografia que é mais específico, tá bom? Beleza? Tratamento já falamos aqui, a reversão do derrame, então balanço hídrico, toracocentese, drenagem e a toracoscopia em casos também de infecção, empiema pleural, quando tem conteúdo também purulento na pleura, tem que lavar, tem que tirar aquele líquido lá, então partir para a cirurgia, tá bom? Primeiras situações, as condutas são menos invasivas do que essa última que eu falei. Depende de cada condição, tá, gente? Marden, tratamento fisioterapêutico, o que a gente sabe aí? Falar um pouquinho da drenagem pleural, tá, gente? Para depois discutir o que o fisioterapeuta faz. A drenagem pleural, quando eles decidem, a parte médica, a equipe múltipla médica, decide passar um dreno na pleura daquele paciente, que ele acha que aquele volume é acentuado, aquilo está repercutindo clinicamente e vai melhorar aquele paciente. Então ele passa um dreno naquela pleura daquele paciente. O que é a drenagem pleural? Lembra que a pleura tem quantidade de líquido acentuado, então ela está positiva, ela tem pressão dentro dela. Quando você passa um dreno e tem um frasco que fica geralmente no chão, o paciente está deitado, tem o dreno e o frasco está mais baixo do que a pleura, tá? Menor. Então, o número 1, por efeito gravitacional, aquele líquido vai sair da pleura e vai caminhar para a área do frasco. Mas como deve dar o frasco? O frasco ele deve ter mais ou menos 2 ou 3 dedos de soro ou de algum fluido ali, e o frasco deve ter a condução do tubo, do dreno, deve mergulhar ali naquele frasco de 2 a 3 centímetros. Então, a drenagem padrão, ó, a drenagem em selo d'água é um frasco, o dreno dentro do tórax do paciente, esse dreno vai cair dentro desse celular, desse frasco, por 2 a 3 centímetros. Então, esse mergulhar vai gerar uma pressão de arrasto, uma pressão negativa. Então, mais aqui na pleura e menos aqui. Então, o ar, se fosse pneumotórax, o derrame é líquido, é sangue, é hemotórax, o que vai acontecer? Vai sair de lá e vai caminhar para dentro do frasco. Então, efeito gravitacional e diferença de pressões, ou seja, o frasco com essa pressão mais negativa vai arrastar a quantidade de líquido da pleura. Então, essa é a tentativa para drenar um tórax, uma conduta terapêutica para drenar o tórax, conduta médica para drenar o tórax. E a mecânica disso é isso, tá? Efeito gravitacional. Então, nunca deixar o dreno acima da pleura do paciente, tá, gente? Então, o dreno sempre tem que estar abaixo da pleura por efeito gravitacional. E número 2, o cuidado também que tem que ter é observar se está mergulhando de 2 a 3 centímetros ali naquele líquido ali, para ter essa pressão negativa, pressão de arrasto, e realmente puxar o líquido da pleura para dentro do frasco. E número 3, também que a gente não pode esquecer, que tem que ter contato com a atmosfera, ou seja, o frasco ele tem que ter essa entrada do dreno e mais uma entrada aberta com a atmosfera. Por que aberta, Mário? Porque isso gera diferença de pressão, tá, gente? A pressão, então, positiva aqui, a atmosfera 0, isso é maior que isso, então o líquido vai descer. Então, geralmente deixa o nome disso é suspiro, ou seja, é como se fosse um tubozinho, ou seja, para fora. Está aqui o frasco do dreno, um mergulha e o outro está aberto. O nome disso suspiro. Mário, posso tampar o suspiro? Não, gente, não pode tampar o suspiro. Tampou o suspiro, o que vai acontecer? O líquido não vai descer, porque não tem diferença de pressão, e ele pode piorar rapidamente ou clinicamente aquele paciente, dependendo da quantidade daquele líquido e qual foi a emergência que foi colocada aquele dreno. Então, Mário, beleza, entendi o dreno, diferença gravitacional, diferença de pressão, e essa diferença de pressão é pela quantidade que está emergida ali, aquele dreno, e a atmosfera com seu suspiro. O que o fisioterapeuta faz? Paciente tem saturação menor que 90, a gente pode instalar oxigenoterapia, tá bom? Aula de oxigenoterapia, não esquecer, mesma condição, saturação menor que 90, PO2 menor que 60, sinal de desconforto respiratório hipoxêmico, catéter nasal, vai instituindo o que você observar pela saturação, tá bom? Então, oxigenoterapia número 1. Marli, se a pleura está encharcada por fluido, o parênquima está empurrado e ele está atelectasiado. Concorda? Concordo. Pode ter uma atelectasia restritiva, ou seja, tem tanto líquido na pleura, a pleura toda encharcada, ela vai comprimindo o parênquima até fechá-lo.
porque o parênquima não consegue expandir porque a pleura está muito positiva. Concordo. Posso meter pressão positiva nesse paciente, Mário? Posso meter ventilação não invasiva nesse paciente? Pode, se o tórax estiver drenado. O que acontece? Não tem ideia a gente meter pressão positiva nesse paciente para abrir o parênquima se a pleura está toda fechada, toda positivada, cheia de fluido. Então, se chegar na unidade, ó, mete pressão positiva, mas o que é? Parênquima? Não, é pleura. Pô. Pelo amor de Deus, né? A pressão positiva funciona no parênquima. O parênquima tá bom, gente, praticamente bom. O problema é a pleura. Então, drena o tórax, deixa o líquido descer ali, aí mete a pressão, porque aí a pressão agora vai expandir o tórax, a pleura não faz mais esse empurrar no parênquima e o líquido vai saindo pelo dreno. Tem um local de escape. Então, meter pressão positiva, gente, em derrame pleural pode sim, desde que o tórax seja drenado. É muito mais lógico isso, tá bom? Mas, e nos pequenos derrames? Aí fica a critério, tá, gente? Se o paciente tiver realmente clínica parenquimatosa também, ou seja, também não vai levar mal também. O paciente tem uma ICC, uma insuficiência cardíaca congestiva, tem benefício com o VNI e tem derrame, o que acontece? Avalia o derrame separadamente e mete pressão positiva porque vai melhorar também a ICC dele, tá, gente? Então não confundir uma coisa com a outra. Eu estou falando só de um derrame puro com parênquima sadio. Aí não tem lógica meter pressão positiva VNI se o parênquima não tá, a pleura não está drenada. Basicamente, mas se tiver outra condição que justifica a pressão positiva, coloca lá, tá bom? Me leve a mal também. O que eu queria observar mais? Fuga aérea, tá, gente? O que é isso? Quando é pneumotórax, geralmente nas primeiras 2 horas fica borbulhando o dreno porque está saindo o ar. Pneumotórax é ar na pleura. Mas depois de um tempo, é estranho começar a borbulhar aquilo ali. Vamos falar de novo do derrame. Então está saindo líquido lá, derrame, era sangue e hemotose. Saiu todo aquele sangue lá, melhorou. E agora, toda vez que o paciente respira ou tosse, começa a borbulhar o dreno. Tem alguma coisa errada, ou seja, o ar está caminhando do parênquima para a pleura e para o dreno. O que é isso? Você começa a suspeitar de uma fístula pleural. Ou seja, tem um buraco entre a pleura e o parênquima, ou seja, o ar sai. Você respira, o ar sai para o parênquima encontra o buraco, vaza para a pleura, que vaza para o dreno e borbulha o dreno. Então, dreno borbulhando, gente, cuidado, pode ser o quê? Fístula pleural. Vou falar futuramente, depois começa condutas para fístula pleural. Marli, o paciente está estável, está drenado, melhorou o desconforto, oxigenoterapia nível baixo, saturação boa. Pode mobilizar, pode sair do leito, pode fazer caminhar? Pode, gente. O paciente está estável, não é uma contraindicação absoluta para ele. O paciente pode andar com dreno. O que faz? Geralmente o dreno tem que ter aquelas mesmas condições, tá, gente? Geralmente deixa o dreno abaixo da linha pleural do paciente e tal. Ele pode caminhar com o dreno dele pelo corredor, fazer os testes, tudinho lá. A fisioterapia motora, a reabilitação funcional, sem nenhum problema. Mário, quanto tempo? Drenou, melhorou o desconforto, ele pode fazer, tá, gente? Nada de esperar 1, 2 dias, nada disso não. O paciente está estável, reverteu a emergência, tá tranquilo lá. Você pode começar assim, no leito, beira-leito, depois fora do leito sem nenhum problema. Tá bom? Então, nenhuma contraindicação se tiver dreno. Tá? Tem dreno, pode mobilizar? Pode sim, nenhum problema. Se é estável, não é o dreno que vai lhe impedir de fazer isso. Conduz então a oxigenoterapia, ventilação não invasiva, geralmente quando está drenado, tá? Se for um derrame grande e parênquima sadio. Parênquima ruim por outra doença, pode se meter pressão positiva, mas avalie se aquela quantidade de derrame ali ela é justificável, você pode drenar, você pode pulsionar, se é balança negativa. Então, converse com a equipe lá. Beleza? Esse é o nosso tratamento no derrame pleural. Segunda patologia, a pneumotórax. Essa aula é um pouquinho grande, tá, gente? Mas é muito conhecimento aí para agregar nessa parte de pneuma de vocês. Pneumotórax são ar, gente. Ar na pleura. Marli falou que tem fluido e tem líquido. Se começar a ter muito ar naquela pleura, o que acontece? Vai gerar também pressão positiva, gente. E gerando pressão positiva é a mesma história. O diafragma tem que fazer mais esforço para negativar a pressão positiva do ar, para negativar a pressão do alvéolo, para ter diferença de pressão com a atmosfera. Então, gente, pneumotórax, ar na cavidade pleural, é uma condição muito ruim, porque começa a forçar aquela pleura começa a forçar também o parênquima. Então, o benigno é muito comum, não é muito comum em jovens, a incidência, como eu coloquei aqui, 7 para 100 mil, nas mulheres 1 para 100 mil, ou seja, é muito pequeno. Pode acontecer por esforço vigoroso, exercício, depois eu vou falar também de umas blebs aí também que pode acontecer. Então, não é uma condição tão comum. Mas o que acontece mais em pneumotórax? Pneumotórax, geralmente o paciente tem alguma doença parenquimatosa, número 1, doença do parênquima, enfisema bolhoso, fibrose pulmonar, alguma doença já estrutural do parênquima.
Ele tem essas blebs. O que são as blebs? São pequenas bolhas de ar dentro do parênquima, que quando elas estouram, esse ar também caminha para onde? Para a pleura. Então, número 1, doença parenquimatose, isso é pneumotórise. As condições que eu tenho que observar que pode sugerir pneumotórise. Tem uma doença parenquimatosa grave. Número 2, tem essas blebs, já tinha história dessas blebs aí, dessas pequenas bolhas. Número 3, paciente fazendo esforço, gente, já vi muito isso aí. O paciente está entubado, fazendo muito esforço na ventilação mecânica, mal sedado, uma sedação ruim. No outro dia, pneumotórax. O que aconteceu? Fez tanto esforço, mais a pressão positiva, a pleura não aguentou e ela estourou e fez pneumotórax. Então, esforço pleural sim deve ser avaliado. Estava fazendo esforço? Não estava. Tendência parenquimatosa, tinha blebs, beleza. Então, e o quarto também, os campeões aí que tem pneumotórax, acidente de punção. O que é isso? O médico foi lá pegar um acesso venoso, uma veia ali profunda, calibrosa, para passar medicações. E o paciente está respirando normal ali. Do nada, quando o médico passou o acesso, passou o acesso, fixou, depois o paciente está com desconforto respiratório. Quando vai olhar raio-x, está lá uma área hipertransparente, está demais. O que aconteceu? Posterior, na hora da passagem, furar aquela veia, ele pinçou também a pleura, furou a pleura, começou a ar cair do parênquima para a pleura e gerar também o pneumotórax. Então, os 4 queridinhos lá, número 1, doença parenquimatosa grave. Número 2, tem essas blebs já, tem essas pequenas bolhas. Enfisema bolhoso, muito comum também, tem essas blebs. Número 3, esforço. Olha o esforço de novo aqui. Então, paciente fazendo esforço pode fazer as duas coisas. E número 4, acidente de punção, ou seja, foi pegar um acesso venoso e pinçou a pleura. Acontece, tá? Tem que drenar o tórax. Beleza, Marta, eu entendi o pneumotórax, quantidade de ar na pleura, sinal radiológico. Olha lá, vamos lá, gente. Falei já na parte do derrame, tá? Qual é o sinal radiológico? O ar, geralmente, o que acontece? O parênquima, ele é hipertransparente, ele permite a passagem do ar. Quando você vai olhar seu raio-x lá do paciente, está muito preto, está muito hipertransparente ou hipodenso, não tem densidade. Aí o que acontece? Quando você olha, começa a olhar a hemicúpula, em vez de ela estar no formato de hemicúpula, ela meio que esbarrou. Geralmente ela resvalou, ela desceu. Tem isso também, tem esse pequeno sinal também. A hemicúpula não está fechadinha, ela está meio que borrada, resvalada, ou ela escorregou, parece para baixo, para o fígado, ou para essa área gástrica. Aí você olha, tá estranho. Como é que eu sei, como é que eu começo a pensar que é pneumotórax se não é o próprio parênquima? Olha que interessante. Porque você pode ter dúvida se esse preto que está agora no raio-x é o parênquima, porque ele também é preto, ou se é ar na pleura e é pneumotórax. O que você vai procurar? Você procura a trama vascular, vai procurar os vasos, gente. Você sai lá da região do hilo pulmonar, ou seja, da área central do mediastino, vai ter os grandes vasos, e os vasos vão se ramificando até a periferia. Mas eu consigo ver vaso até na periferia? É difícil, gente, mas consegue ver. Se você ficar observando, seguir o vaso, você vai ver o vaso até na parte lá das costelas. Você consegue ver pequenos vasos, parte mais branca dentro do parênquima. Pequenos fiozinhos, que são a trama vascular. Quando o paciente tem pneumotórax, gente, não tem trama. Tá preto porque tá ar dentro da pleura. Não tem trama vascular ali. Então você olha, não tem nada branco passando por dentro. E tem história que eu falei agora há pouco. Pneumotórax, tá bom? Passou um acesso ali, o paciente ficou desconfortável, tem clínica, pegou o raio-x, está hipertransparente, a hemicúpula está ruim, esbarrou, ela desceu, parece. Não tem trama vascular naquela área, sugestivo de pneumotórax. Qual é a conduta nessa condição, Mardi? Drenagem pleural, passar o dreno. Pequenos derrames, muito pequenos derrames em áreas de ápice, áreas bem localizadas. Geralmente alguns não são drenados, tá, gente? Eles podem ser reabsorvidos. Mas se o paciente tiver um pneumotórax ali agudo e realmente você consegue ver que é uma grande área, a conduta médica ali é drenagem pleural. Então vamos lá, Márcio, na radiológico. Hipertransparência, está muito preto. Para mim não confundir com parênquima, o que eu observo? Hemicúpula. A hemicúpula está desenhada? Não, está esbarrada, ela desceu, ela escorregou ali. Beleza, então a hemicúpula não está bem desenhada, está muito preto, não tem trama vascular, ou seja, o que acontece? Eu não consigo ver os vasos se ramificando até a periferia, ou seja, está tudo preto, só tem ar ali dentro. E número 4, quando tem pneumotórax, ele começa a empurrar as estruturas, como ele empurrou o parênquima, empurrou com o coração, empurrou com o mediastino, os grandes vasos para o outro lado. Então o pneumotórax ele empurra, como também o derrame pleural. Beleza, Márcio, na radiológico, tranquilo, consegui então
tentar encontrar um pneumotórax, tá, gente? Aí tem um pouco de pneumologia aqui, falei já um pouquinho também anteriormente, sexo masculino e feminino, mais comum em homens, pode ser exercício, muito comum em doenças paraquimatosas, alguma doença também pleural também pode acontecer, na blebe, acidente de punção e esforço vigoroso diafragmático, gerando também muita negativação de pressão pleural. Falamos das blebes, também da doença bolhosa. Quadro clínico. O que eu observar no meu paciente, tá, amado? Cheguei lá no meu paciente, o que eu posso perceber? Os sinais são muito parecidos, tá, gente? Uma coisa da outra. Então, ele pode ter dor em pontada, ele pode ter aumento da frequência respiratória, pode ter queda de saturação. Quando você parte para a ausculta tá abolida também, entendeu? Então, os sinais são muito parecidos, você vai ter que ir para a imagem mesmo e tentar fazer a diferenciação. Mas, como eu falei, se olhar só a imagem, não vai. Se olhar só, ouvir só os sinais clínicos do paciente, você pode ficar em dúvida. Então, para não ter essa dúvida, você tem que pegar, coletar toda a história falando aqui para vocês. Então, observar tudo, tá, gente? Observa o sinal clínico, a história clínica, observar a parte radiológica, porque o quadro clínico é muito parecido. Tem dispneia, pode ter aumento da frequência respiratória, pode ter dor torácica. Então, observar tudo isso aí. Mas de complicações. Complicações, então, geralmente, do pneumotórax, tá? Lá acho que no minuto 58, gente, eu devo ter falado, 48, eu falei um pouquinho que pequenos derrames, pequenos pneumotórax não pode ser drenado, geralmente não são drenados, se pode ser até reabsorvido, não é derrame, eu falei lá é pneumotórax, então corrija lá. Então, complicações do pneumotórax, Mari, fístula, ou seja, depois de 3 horas o paciente drenado, passou o dreno lá, continua borbulhando, então você pode pensar em fístula, ou seja, tem um buraco na pleura, o ar passa do parênquima para a pleura e borbulha o dreno. Então, observe isso também, tá, gente? Muito cuidado. Fístula pleural, está borbulhando muito. E era pneumotórax, então cuidado, que pode ser uma fístula. Pneumotórax hipertensivo, o que é isso, Marden? É o seguinte, lembra que sinal radiológico, né? Tá preto lá, a hemicúpula esbarra, desce, não tem trama vascular e empurra as estruturas. Empurra a traqueia, mediastino, coração. Se o pneumotórax for gigante, gente, extenso e rápido, ele pode detonar o retorno venoso no átrio direito. Ele comprime a estrutura da cava ali, e diminui o retorno, pressiona também a estrutura do mediastino, o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória. Nossa, Mário! E nesse caso faz o quê? Não tem dreno. Passa uma agulha no terceiro espaço, mas passa uma agulha, tenta esvaziar aquela pleura rapidamente, faz um pequeno furo e o ar sai pelo buraquinho da agulha ali, pelo gelcozinho, para tentar esvaziar a pleura para o paciente não ter uma parada cardiorrespiratória. Mário, como é que eu sei que o paciente está parando? É simples, gente. O paciente está sugestivo de pneumotórax ali, então já sabe que tem que treinar o paciente, ele está desconfortável, do nada ele começa a fazer uma arritmia ou uma bradicardia. Já sabe, se o paciente vai parar, ele está possuindo com pneumotórax hipertensivo, tem que ser drenado de urgência ou puncionado aquela pleura de urgência. Tá bom? Tratamento de drenagem torácica, basicamente aquela mesma diferença de pressão, a pleura está positiva porque tem ar, o frasco está lá embaixo, pendurado, com mais baixo que a pleura, o ar gravitacionalmente vai sair do lado mais alto para o mais baixo, o dreno tem um mergulho de 2 centímetros e tem o suspiro. E a pressão então fica menor no frasco e maior na pleura, o ar sai do mais para o menos. Marden, tem uma fístula, continua borbulhando. Quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, gente, olha, se tiver uma fístula pleural, olha que interessante. Se tiver uma fístula pleural, quer dizer o quê? Que o ar não está conseguindo sair. O ar sai o ar sai para o frasco, porém acumula mais de novo na pleura. Sai para o frasco e acumula na pleura. Como parece e fala, o famoso enxuga-gelo, ou seja, tem um dreno ali que não está sendo solutivo. Por quê? Tira, recoleta, o paciente puxa o ar, tem um buraco, coleta na pleura, cai pro dreno. Mas toda hora tá... Aí como é que você sei que o paciente pode estar fistulado também, Mário? O paciente está drenado, eu vou olhar o raio-x, tem sinal de pneumotórax. Opa, ou o dreno está mal posicionado, ele está fistulado. Entendeu a diferença? Então, o que acontece? Eu pego esse paciente e avalio ele. Ele já está drenado e eu continuo a ver os mesmos sinais clínicos. Tem ADA da pleura, não tem trama vascular, hemicúpula meio borrada ou esbarrada, hipertransparente. O paciente ainda está com pneumotórax, mas está lá o dreno, lá drenado bonitinho lá. O que está acontecendo? Se o dreno está bem localizado, gente, não está cotovelado, realmente está drenando aquele paciente, possivelmente o paciente tem uma fístula pleural, ou seja, quer dizer que a força que o dreno está gerando é insuficiente para fechar aquele buraco que tem na pleura, o ar está caminhando do parênquima para a pleura e recoletando. O que eu faço nessa situação, Mário? Uma das condutas que a gente ajuda a fazer, gente, com a parte médica e da enfermagem é
a sistema de aspiração fechado. O que é isso? Bora raciocinar aqui. Então tem um dreno lá no parênquima, na pleura do paciente, na pleura. Esse dreno cai em 2 centímetros de água ali no frasco. E tem um suspiro para a atmosfera para fazer uma diferença de pressão. O que eu faço? Eu pego outro dreno, outro frasco. Onde estava o suspiro, eu interligo com outro dreno. E pego a outra entrada do dreno e ligo lá no aspirador, no vácuo lá da rede de gases. E abro o vácuo para fazer uma pressão negativa. Mas é o vácuo que faz a pressão para chupar, sugar o ar? Não. É outra diferença de pressões. No segundo frasco, você vai colocar de 20 a 20 centímetros de água de soro para fazer uma coluna de água. E o suspiro que estava naquele dreno vai passar para esse, ou seja, vai ter um tubo fazendo contato com a atmosfera. Então, Mário, ficou meio confuso. Vamos lá, observe essa imagem, nosso material. Está aqui do paciente, sai o dreno, encaixa no frasco 1. O suspiro agora não é mais, vai virar contato com o frasco 2. Suspiro agora aqui no frasco 2. E esse outro terceiro buraco, que vai ter 3 no caso, no segundo, vai lá para o vácuo, você abre a pressão negativa do vácuo. Coloca 20 centímetros de água nesse frasco aqui. Isso vai gerar uma pressão negativa de arrasto do ar da pleura para o frasco. Automaticamente, com algumas horas, a pleura se fecha e tampa a fístula. Funciona, Mário? Já fiz várias vezes. Funciona sim, entendeu? Tem literatura falando sim que isso funciona. Mas não funcionou. Aí, gente, tem que pensar o que está gerando a abertura do espaço, verificar se não é pressão positiva. Geralmente, o paciente está entubado. Será que não está com uma PIP muito alta, uma pressão expiratória muito alta, o volume está acentuado? Já fiz também de diminuir pressão positiva e também fechar o espaço e parar a fístula. Mas como é que eu sei que a fístula parou? Para de borbulhar, gente. Na hora, para de borbulhar o outro frasco quando você zera esse sistema e volta para o sistema normal, o sistema 1, que é só um frasco. Então sabe que a fístula fechou. Tá bom? Então, conduta, então, número 1, pode fazer o sistema de aspiração fechado ou também diminuir a pressão positiva, também é uma solução. Diminuir os parâmetros ventilatórios, caso ele esteja entubado. Mari, conduta fisioterapêutica. Oxigenoterapia número 1, ou seja, posso ofertar oxigênio para esse paciente? Sim, saturação menor que 90, até que se resolva de forma médica a conduta do pneumotórax. Posso tacar veneno nele? Não, gente, não pode, tá? Se não tiver drenado, não pode. Tá drenado, eu posso? Pode. Lembra que o parênquima também vai se recolher até lactasear. Eu posso responder aquele pulmão se o tórax estiver drenado. Posso sempre? Também não. Se tiver fístula, não pode, gente. O que acontece? Se você meter pressão positiva, vai aumentar a fístula. Então também não pode. O que faz então? Mete pressão negativa com o sistema de respiração a vácuo, como eu falei agora. Posso andar com aquele paciente que tinha pneumotórax e ela está drenada? Se é tudo estável, gente, pode meter a motora nele, pode caminhar, pode tirar do leite, pode sentar, que é estável, pode sim, só os cuidados com os drenos. Mari, cuidado com os drenos. Gente, cuidado para não clampear os drenos. A primeira coisa, não pode clampear os drenos, senão vai ter diferença de pressão, principalmente no pneumotórax, tá, gente? O que mais assusta é o pneumotórax. Ou seja, tem um paciente lá que você drenou, aí você vai andar com ele, está recentemente drenado, ou ele pode estar recoletando lá, e você vai lá e pinçou o dreno do tórax. O ar não vai sair, vai começar a acumular naquele espaço e pode fazer um pneumotórax hipertensivo. Então, muito cuidado, não feche a saída do dreno. Número 2, vai lá e tampa o suspiro. Não tem diferença de pressão, o ar retorna para a pleura, empurra a parênquima e pode ter feito um pneumotórax hipertensivo. Então, muito cuidado, tá, gente? Cuidado com o dreno, não feche a saída do dreno e não tampe o suspiro. Nossas condutas basicamente são oxigenoterapia, pressão positiva com ventilação não invasiva em casos particulares, quando já está drenado e realmente queremos abrir aquele pulmão. E mobilização. Esse paciente não tem necessidade de ficar no leito se ele está estável hemodinamicamente. Essas foram as duas condições que nós falamos. Então, derrame pleural e pneumotórax. São condutas terapêuticas nas doenças pleurais. Gente, muito obrigado. Valeu e até a próxima.